dia. Pastor Paulo Marquezini. Pastor, como que o senhor chegou na igreja? Como foi a história de conversão do senhor? Olha só, eu venho de uma família católica, né? Muito católica. E um dos meus irmãos se converteu num culto de praça, né? Lá em Poços de Caldas. E essa conversão veio trazendo o evangelho para dentro da minha casa. Aí aos poucos cada um dos meus irmãos foram se convertendo. Minha irmã mais velha, nós éramos em oito filhos, né? 8 irmãos. E aí converteu ele, converteu a minha irmã, outra irmã, e assim eu fui o quinto a me converter, né? A convite dele, né? Ele me convidou para ir num encontro de carnaval, né? Um retiro de carnaval. E nesse retiro encontrei Jesus Cristo, né? E como que o senhor achou a Sara Nossa Terra? Sara Nossa Terra? Eu tenho origem presbiteriana independente, né? Quando eu me formei no seminário Palavra da Vida, em Atibaia, meu primeiro ministério foi em Ouro Fino. Na cidade de Ouro Fino, nós tínhamos uma igreja lá muito avivada, que estava no processo de avivamento, e então entrei naquele processo de avivamento, né? Também fui muito tocado por aquele processo, né? E naquele tempo, aquela igreja já ia para Brasília, mesmo sendo independente, presbiteriana, eles iam para Brasília para participar dos encontros do Robson, né? Que naquela época era comunidade. Comunidade, né? Foi aí que eu tive o primeiro contato com o bispo Robson, né? Na época ainda pastor Robson, né? E o senhor é pastor da igreja lá em Angra? Sou pastor da igreja em Angra há 17 anos, sou fundador da igreja. Sou fundador da Sara Nossa Terra em Ouro Fino, no sul de Minas, né? E depois de uns 7 anos e meio, mais ou menos, eu vim para o Rio trabalhar junto com o bispo Francisco, né? E aí o bispo indicou a Angra dos Reis para a gente estar trabalhando. E o que mais? E lá em Angra não tinha ninguém, não tinha um grupo, não tinha uma família, né? Foi com a cara e com a coragem. Foi uma experiência desafiadora, né? Não tinha a igreja que nós abrimos em Ouro Fino, nós começamos com 70 pessoas, né? E lá em Angra o senhor foi, assim, Fui pela fé mesmo? Fui debaixo de uma palavra do nosso bispo, fui pela fé, sentimos a direção de Deus, né? Chegou lá e está começando a igreja lá. Nós estamos quase 200 membros, né? Quase 200 membros. Graças a Deus. E hoje também temos uma rádio, né? A Rádio FM 105,9, que faz parte da rede de rádio da Sara Nossa Terra, né? Que é a Sara Brasil. Aqui a gente não tem a rádio, mas a gente tem uma web, né? Uma rádio web. Sim. Que foi desenvolvido pelo DJ Nilson, que ele tá em Cascavel ajudando o Bispo Arthur lá hoje. Inclusive eu tenho um programa lá. Vou voltar a fazer um programa lá, né? Que eu tinha, devido ao processo de mudança da igreja e tal. E a sala da rádio ficava dentro da sala do Magai. Sim. Que era o secretário da igreja. Aí não ficava meio difícil de mexer. Aí agora na igreja nova lá a gente está com uma sala só da rádio, então... Isso ajuda, né? Ajuda. Quinta-feira agora eu volto com o meu programa. E eu estou querendo fazer um talk show. E eu acho que esse também vai para lá. Tá bom. Fazer parte. Prazer participar desse evento aí. Então, aí a gente... Esse projeto que eu comecei foi o seguinte, pastor, eu acesso muito blog de comédia, né? De humor. E tem um blog que eu acesso que é do Jacaré Banguela, que ele começou entrevistando o povo dentro do carro, dirigindo, né? Falei, vou fazer isso para dentro da igreja, cara. Conversei com um colega meu aqui, que é editor de vídeo, perguntei para ele se tinha problema eu copiar a ideia do cara, tá? Ele falou, tá tranquilo. Todo mundo faz isso. Pai, então eu vou meter a cara, vou fazer para dentro da igreja. Aí eu comecei os projetinhos, só que andei meio parado por causa do cara que tá com muito trabalho e não tinha muita gente aqui, né? Não estava conseguindo muita oportunidade. Aí eu falei assim, o pastor tá aí, eu vou gravar com ele, não vai ser dentro do carro, vai ser diferente, mas vai ficar legal. Também, foi no hotel, né? Foi no hotel. Também diferente. E o
o senhor lá, como foi o processo assim, do senhor virar pastor? Então, eu me converti, né, eu tinha 18 anos de idade na época, né? E logo entendi o que era o ministério, o que era trabalhar no reino de Deus, né? E eu veio um desejo muito forte de trabalhar, né? Só que tinha um problema, eu era extremamente tímido, era um gigante para eu vencer na minha vida. Eu tinha muito medo de falar em público, e quando eu pensava em servir a Deus, eu ficava paralisado, porque eu servir a Deus tinha que pregar, tinha que falar, tinha que enfrentar o público, né? Tinha que ser visto, né? Então, ali travei uma batalha comigo mesmo, né? Mas passaram-se alguns anos da minha conversão, aquela crise foi aumentando dentro de mim, né? E como eu era desenhista arquitetônico, um dia eu estava na minha sala desenhando, né? Minha sala tinha 3 pranchetas, né? Tinha uma à esquerda, uma no meio e outra atrás, né? E sempre estavam ali 3 desenhistas, alguns engenheiros, arquitetos e tal. E eu estava desenhando um projeto, eu estava super concentrado ali naquele projeto, né? De repente uma pessoa falou atrás de mim, fez uma pergunta para mim: você vai ficar desenhando a vida inteira? E naturalmente eu olhei para trás, porque a sala sempre estava cheia de gente, a sala estava vazia. Quando eu olhei a sala, mas como se fosse uma pessoa falando comigo mesmo: você vai ficar desenhando a vida inteira? E eu olhei para trás, não tinha ninguém. Quando eu voltei para a prancheta, imediatamente eu pensei assim: Deus falou comigo. Aí eu mantive um silêncio assim, de 1 minuto, e nada aconteceu. Voltei para o meu projeto, né, desenhando e pensando naquela palavra: você vai ficar desenhando a vida inteira? Passou mais alguns instantes, não sei quanto, né? E aquela voz voltou a falar comigo e disse o seguinte: os projetos são passageiros, mas as pessoas são eternas. E ali disparou um processo no meu coração, né? Que Deus estava me chamando para o ministério assim, bem claramente, né? E a crise só aumentou, porque o meu trabalho que eu adorava fazer, que eu gostava muito de fazer, comecei a perder o prazer, né? E questionar. Às vezes eu passava nas ruas de Poços de Caldas, olhava aqueles prédios que eu havia projetado, né, muito bonitos e tal. Eu ficava pensando: é verdade, daqui a 50 anos isso aí vai estar no chão, vão construir outra coisa aí, né? E as pessoas estão indo para o inferno, são eternas, né? E aquela crise foi aumentando, e eu tive que vencer minha timidez. Peguei a minha mala, terminei, procurei meu patrão, falei assim: olha, eu quero sair do trabalho. E interessante que ele falou assim para mim: não, mas agora que eu ia te dar um aumento, agora que eu ia te promover. Engraçado, né, como as coisas acontecem, né? Parece que o inimigo trava uma batalha contra o chamado, né? Aí eu falei: não, mas eu quero estudar. Quero estudar. Ah, então já que você vai estudar, tudo bem, o que você vai fazer? Eu falei: vou fazer teologia. O quê? Você vai ser padre? Estou ficando louco. Eu falei: não, eu sou evangélico, você sabe que eu sou evangélico, né? Eu vou fazer teologia, mas não sei se eu vou ser pastor, não sei ainda o que eu vou fazer. Então, eu não tinha certeza ainda, né? Eu queria parar tudo e começar a ir na direção do ministério. E aí foi isso que eu fiz. Fui para Atibaia, São Paulo, perto de Campinas, e ali me matriculei no Seminário Palavra da Vida. E eu fiz o primeiro ano, que era um ano básico. Você podia terminar aquele ano e voltar para casa, se você desejasse. Mas ali eu tive a certeza, a convicção, né, de que eu deveria continuar. Eu continuei, fiz bacharel em teologia. Logo que eu terminei, fui trabalhar em Ouro Fino, né? E ali Deus só foi trabalhando na minha liderança, na minha capacidade de falar com o público, né, e vencendo a minha timidez, né? Graças a Deus, né? Hoje eu me considero um milagre, né? Só a pessoa que é tímida mesmo sabe o que é vencer a timidez, né? Quando eu entrei na igreja, eu também me converti com 18 anos. Do jeito que a gente está aqui, quando eu me converti, se o senhor ficasse olhando para mim assim, eu já ficava da cor da blusa do senhor. Então a gente era bem parecido. Até como uma conversa pessoal era difícil para mim.
Então eu ficava, eu tenho o Ricardo ali da Trechadora, ele tinha uma sobrinha, ele tem uma sobrinha ainda, mas ela era pequenininha, ela tinha uns 2 anos. Tava ali conversando com ele e ela ficou me encarando, eu fiquei com vergonha. Aí uma das coisas que me ajudou a vencer a timidez dentro da igreja foi trabalhar no som. Porque na época era o pastor Arthur, o bispo Arthur, né, que era pastor ainda. A igreja é fantástica, a igreja é maravilhosa, né? A igreja te ajuda de todos os lados, né? Ajuda a você aprender a relacionar, aprender a perdoar, viver, trabalhar em equipe, né? A dar carinho, receber carinho, né? Ser amado. A igreja é maravilhosa, né? Então, dá uma palavra de bênção para quem vai assistir o vídeo. Deixa o seu endereço, o seu contato no Facebook, no Twitter, endereço da sua rádio, o site da rádio. Eu estou de passagem aqui por Cianorte, né? Passei o final de semana aqui. Ministramos na igreja Sara Nossa Terra no sábado, no domingo. Foi uma experiência muito boa, extraordinária, né? Conheci pessoas especiais, maravilhosas, né? Fui muito abençoado. Estou voltando para Angra dos Reis hoje e quero deixar uma palavra para você. O caminho é Jesus, não tem outro caminho. Eu já fui lá de fora do mundo, já experimentei o que é o mundo e eu tenho convicção certa, perfeita, de que o caminho é Cristo, a igreja é a porta, né, para você encontrar Cristo, né? Eu quero que você pense nisso. Pense nisso. Se você é tímido, se você tem medo do futuro, se você tem dúvidas, né? Se você é solitário, a igreja é a resposta para você. A igreja é a solução para a tua vida. Como foi para mim, vai ser para você. Talvez você não seja um pastor, uma pastora no futuro, mas com certeza você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Você vai ser abençoado e vai se tornar um abençoador. Deus te abençoe, né? A igreja aqui em Cianorte é bem próxima do centro, né? Você vai dar o endereço para o pessoal aqui daqui a pouco, né? E se você quiser mais relacionamento comigo, pelo menos virtual, você pode se tornar meu amigo no Facebook. Paulo Marquezine, ok? Paulo Marquezine. Será um prazer ter algum contato com você. Deus te abençoe. Amém. Amém.